Sou o povo das vacas, com orgulho e missão. A gente bota leite na mesa da nação. Mais que um trabalho, é um jeito de viver. De quem cuida, ama e faz acontecer. Não é só herança que vou deixar pros meus. É orgulho de ser agro, de servir a Deus. Povo das vacas, não se curva, não recua. A gente alimenta o mundo com bravura. Povo das vacas, sejam bem-vindos ao Povo das Vacas Cast, o podcast que abre as porteiras da pecuária leiteira para mostrar os bastidores de quem faz acontecer. Aqui você vai ouvir histórias reais de produtores e especialistas que, com coragem, dedicação e muito amor pelas vacas, fazem a diferença no campo. Um espaço para se inspirar, aprender e crescer junto com quem vive o agro de verdade. Novos episódios toda quinta-feira ao meio-dia. E se você ainda não se inscreveu, aperta no botão inscrever-se, que quando tiver vídeos novos você vai recebê-los em primeira mão. Muito prazer, eu sou a Glauci, produtora de leite, apaixonada pelas mimosas e pelo agro. Também sou mentora de marketing para profissionais da pecuária e criadora da comunidade Povo das Vacas. Acredito no poder de contar histórias reais do campo e em usar a comunicação como ferramenta para fortalecer quem vive da pecuária todos os dias. Quero agradecer aos apoiadores desse projeto, sem eles ele não seria possível. Cooper Itaipu e Rações Itaipu, Energibil, energia solar para instalações residenciais, comerciais, industriais e para o agronegócio. Equiterra Agrícola, pré-secado embalado com excelência. Burgel Automotive, seu carro em boas mãos. Top Leite, referência em soluções para o agronegócio. E Agroterra Agropecuária e Sementes Biomatrix. A minha convidada de hoje é uma jovem produtora rural, apaixonada pelo agro desde criança, formada em agronomia e que, junto com o marido, decidiu assumir a sucessão da propriedade da família. Ela é a prova viva que, com coragem, conhecimento e amor pelo que faz, é possível transformar desafios em realizações. Seja muito bem-vinda, Laís Andolfato. Obrigada, Glauci. Te agradeço por ter me convidado para gravar esse podcast e te parabenizo pela sua tua atitude aí de trazer a realidade do produtor rural, de quem está no campo e acorda todo dia cedo para fazer acontecer. Então, te agradeço muito por isso. E sabe que eu gosto muito de ouvir podcast. E todo podcast, né, a maioria deles tem um convidado. E o convidado, ele inicia contando a sua história, né? Então, muitas vezes eu pensei, e se eu contasse a minha história, como que seria? Mas, assim, foi um pensamento bem longe, sabe? E quando tu me convidou para gravar o podcast, eu nem pensei duas vezes. Meu Deus, eu vou contar a minha história porque eu tenho uma história. Então, eu tô muito feliz com isso, Glauci. Muito obrigada mesmo. Ah, que legal, que bacana. Os pensamentos e as palavras têm poder. Tem. Bastante. Que bacana. Cuidado com o que pensa e com o que fala, né? Pode ser real. Obrigada por estar aqui. Então, Laís, você cresceu no agro, mas mesmo assim ouviu muito aquela velha história. Tem que estudar, fazer faculdade, sair da roça. Como foi para você tomar a decisão de seguir no campo e não no caminho que muitos esperavam? Então, a decisão em si não foi difícil, porque eu sempre idealizei isso. Eu sempre sonhei com isso. Só que assim, geralmente, e principalmente a nossa geração que cresceu no agro, né, que conviveu com essas lidas, a gente ouviu muito dos nossos pais, dos vizinhos, de professores, falando, estude para sair da roça. Quem não estuda, fica na roça. Então, sabe, essas coisas, elas fizeram parte dessa decisão de falar que, não, eu vou me desafiar e vou conseguir, porque é meu sonho. Então, desde criança, desde muito nova, eu tive essa vontade, sabe? É um sonho mesmo, sabe aquele sonho de princesa? Eu quero ser produtora rural, quero estar na lida, em trator. Então, eu sempre trouxe comigo, sabe? Sempre teve aqui. E, então, no momento de escolher qual curso que eu ia fazer, eu queria muito fazer algo relacionado com o agro. Ou zootecnia, ou agronomia, ou veterinária. Aí eu fui estudar sobre a grade curricular desses cursos. E na agronomia, né, traz mais parte de plantas, que eu amo, e também trazia a parte de animais, né, de nutrição. Então, eu escolhi fazer agronomia. Eu comecei a faculdade com um desafio grande, que foi a pandemia. Então, logo que eu entrei para a faculdade, iniciou a pandemia. E veio várias perguntas. O que vai acontecer? Será que eu vou conseguir realizar meu sonho?
né? Tudo isso veio à tona. Aí, quando passou esse período, o período mais difícil, eu pensei, não, eu quero ter experiências diferentes. Quero sair de casa, quero conhecer outras realidades e trazer experiências de conhecimento para mim. Então, eu comecei a fazer agronomia na UniESC de Xanxerê e decidi que eu ia sair de casa, que eu ia fazer estágios não obrigatórios, né? Para ter experiência. Então, eu comecei o primeiro dentro da UniESC, no laboratório de solos da própria UniESC. Fui morar sozinha para Xanxerê. Vim, né? Para Xanxerê morar sozinha. Fiquei durante 2 anos e falei para mim, não, agora eu quero outra experiência. Vou fazer estágio não obrigatório na parte de sementes. Voltei para Abelardo Luz, morava na cidade, né, sozinha também, e comecei a trabalhar no laboratório de sementes da Bortoluzzi, em Abelardo. Só que assim, Glauci, eu não sentia que eu estava feliz, sabe? Eu gostava do que eu fazia, né? Mas não era aquela coisa de amar o que eu faço. Eu não via a hora de chegar o final de semana para mim ir para casa, para mim trabalhar, para mim ir para a roça, para mim mexer com terra, para mim estar nas lidas. Então, eu acho que a decisão de estudar e voltar para o campo, ela não foi tão difícil, porque eu sempre tive comigo essa vontade. É que mesmo nas divisões da agronomia, né, tem a parte mais de campo e tem a parte mais de laboratório, né? Então, não era ali que teu coração batia. Como para muitas pessoas é ali que faz sentido, né? Exatamente. Você chegou a cogitar seguir carreira fora da propriedade, em multinacionais, pesquisa, extensão. O que te fez mudar esse rumo e escolher estar na propriedade vivendo da produção rural? Então, como eu disse, sempre foi um sonho eu voltar para o campo e fazer do campo a minha vida. Mas assim, cogitei sim em trabalhar em multinacionais, né, trabalhar com pesquisa, numa empresa, com extensão, pelo fato mesmo de que era mais bonito, né? Falar que você fez agronomia e trabalho fora, né? Era mais digno, parecia Estou em uma empresa chique. Parecia que era até mais confortável falar, e não falar, não, tô tirando leite, né? Então, estudei para ficar na roça. Então, mas o que me fez mudar mesmo, de fazer esse processo, né, se tornar mais fácil, a minha decisão foi o meu sonho e também porque eu encontrei pessoas certas e pessoas boas na minha vida que fizeram, não, faz isso, faz que é teu sonho. E acho que isso também tem bastante importância, né, da gente olhar as oportunidades da vida. E pesa muito também encontrar pessoas que abracem teu sonho, apoiem teu sonho. Exatamente. Né? Às vezes, a lógica entre a razão e a emoção pesa um pouquinho às vezes, né? Pela lógica, eu acho que talvez seria até melhor estar numa multinacional do que começar uma propriedade, né? Voltar para trás, que é considerado muitas vezes, né? Vai voltar para a roça, estudou para quê? Exatamente. Né? Acontece muito isso. Então, se tem uma pessoa do teu lado dizendo, não, se esse é teu sonho, eu tô contigo, a gente se sente mais segura, mais confortável também, né? E quando vocês decidiram assumir as vacas e a lavoura, você contou que ouviu muito julgamento, desde vai casar tão nova, até vai se fechar no mundinho. Como você lidou com esses comentários na época? Então, eu casei, né? Eu tô morando junto com o Marcos, que é o meu excelentíssimo, fazem 2 anos já. E a gente foi colega da faculdade. A gente começou o curso e terminou o curso juntos. Então, de colega, a gente começou a namorar. E no meio disso tudo, a gente viu uma oportunidade de começar no agro, de começar nossa história no agro. Então, assim, era algo que eu já estava decidido, né? Tipo, para mim era, meu Deus, né? Oportunidade que Deus está colocando no meu caminho com uma pessoa muito boa e com certeza vai dar certo. Mas e aí? Quando eu decidi falar isso, né? Mas vai casar já? Vai viver no mundinho, né? Vai se fechar nesse mundinho? Tu tá estudando pra quê? Assim, muitas vezes eu escutei mesmo dentro do ambiente universitário, porque foi durante o 6º, 7º período da faculdade que a gente tomou essa decisão. Então, veio de muitas pessoas importantes também. Eu ouvi a seguinte frase: tu tem tanto potencial, Laís, tu vai se fechar no mundinho pra quê? Tipo, parecia que eu tinha que estudar e sair mesmo, né? Tipo, não ter esse pensamento, não, quero voltar pra roça, quero viver no campo. Então, eu acho que a gente viu uma oportunidade no meio do caminho e a gente provou
que não, essas frases aí estão erradas. Só que não foi fácil, né? Foi uma fase bem, assim, bem difícil, bem desafiador. Agora olhar pra trás, não, só foi uma frase à toa, mas na época é um peso grande, né? Exatamente. Dói porque tu já tá indecisa, né? Uhum. Então, E eu buscava muito opiniões das pessoas, né? Porque desde o início da faculdade, eu tive uma oportunidade também de entrar em outra faculdade, estadual, lá em Lages, de sair de casa. Então, eu, né, escutava muito as opiniões dos outros. Mas, assim, eu acho que a gente tem que escutar a nossa opinião. De fazer acontecer aquilo que a gente tem aqui dentro também. eu acho que já temos algo bem importante pra gente pontuar aqui nesse episódio. A gente ouvir mais a nossa voz e menos as vozes externas. Se tu tivesse ouvido aquelas vozes, talvez você estivesse muito bem numa empresa legal, mas será que você estaria feliz como tu tá hoje? Estaria realizada dentro daquilo que você faz? E muitas vezes a gente vai por esses vieses, né? Vai por aprovação externa e quando o bicho pega, as vozes externas não vão estar lá pra te acudir, né? E teve uma coisa que tu falou no episódio passado, no podcast passado, que a gente tem que escutar sim, mas a gente não dar ouvidos, né? Então, a gente tem que escutar e fazer o levantamento dessas questões, mas assim, ouve o que te faz bem, né? O que tu não faz bem, entra aqui, sai aqui. Sim, com certeza. E quais foram os maiores desafios nesse começo? Tanto a parte emocional quanto a parte prática, o dia a dia na propriedade. O que foi mais difícil no começo? Eu acho que no começo, pela questão da fase que nós estávamos, 2 acadêmicos de agronomia, no final do curso, tendo pré-projeto, tendo TCC, tendo estágio, eu acho que, principalmente para mim, foi mais desafiador. Porque eu estava entrando num lugar diferente, né? Me adaptando a outro estilo de vida, né? Com outras pessoas, indo morar ali, né? Na sucessão que o Marcos já estava dando com a família dele. Então, eu estava inserindo, né? Estava me inserindo dentro de uma família. Então, eu queria mostrar que eu estava lá para fazer a diferença também, né? Que eu estava com vontade de trabalhar, vontade de fazer as coisas acontecer e aprender as coisas novas. E muitas vezes eu não pude isso, pela questão de que eu tinha que dar atenção para os estudos, né? Porque eu sempre fui uma pessoa bem estudiosa, que gosta de fazer as coisas bem feitas. Então, eu sabia, não, eu tenho que dar atenção para os estudos. Principalmente pela fase que a gente estava passando, realmente, tinha que dar atenção àquilo, tinha que se dedicar. Então, como eu e o Marco, a gente iniciou essa sucessão, bastante serviços aí, né? Pega a parte de safra aí, é mais puxada. Então, eu falei para ele, não, deixa que eu vou ficar responsável por fazer trabalho, né? Por fazer os relatórios, porque a gente era uma dupla da faculdade, né? Lógico. Claro, né? Então, eu fiquei mais com essa parte de fazer essas coisas da faculdade. Mas, assim, foi difícil porque eu me sentia bem inútil, né? E acho que é uma coisa bem complicada. E eu sou bem transparente, né? De expressar isso, de que eu, né, não tava aquela coisa assim, imaginava que ia ser assim e não tá sendo. Mas eu tinha dentro de mim. É uma fase importante e tu vai conseguir. Ah, que legal. Eu acho que, não sei se todo mundo, mas pelo menos toda mulher, quando ela vai pra propriedade, mas acho que os guri, os homens também, quando se inserem na propriedade de sogros, a gente passa por isso, né? De, nossa, olha tudo que tem até aqui, até agora, eu não vou chegar pra me encostar. Eu vou chegar pra fazer a diferença. Exatamente. Eu acho que te pesou justamente por isso, né? De, eu quero fazer a diferença, só que eu não posso, porque eu tô em outras coisas agora. Então pesa um pouquinho, né? Exatamente. E teve algum momento que tu pensou, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu tomei a decisão certa? Tu pensou em desistir? Ou tu sempre se manteve firme? Não, eu já pensei, né? Será que eu tô fazendo certo mesmo? Principalmente nessa fase, Glauci, de que eu tinha tudo isso, né? Não é que eu fiquei sobrecarregada, mas que realmente tinham várias questões para estar resolvendo naquele momento que era importante. Então, esse sentimento de, eu só fazia a ordenha da manhã, entrava dentro de casa, ia estudar, fazia trabalhos. E, assim, queria estar na lida, né? Eu queria estar trabalhando, queria mostrar o que eu vim fazer aqui. Então, né, muitas vezes eu pensei, será que não é melhor eu pegar e fazer um estágio fora e trabalhar para fora? Né? Tipo assim, vou mudar de vida.
né, pensando naquele momento de fraqueza mesmo, mas graças a Deus o Marcos é uma pessoa que sempre, né, que a gente sempre conversou e ele falou assim, não, a gente tá fazendo certo, a gente tá no caminho certo, a gente tem oportunidades aqui dentro da propriedade, da nossa propriedade. Por que tu vai querer buscar coisas lá fora se a gente tem essa oportunidade? Ele foi uma pessoa segura nisso, sabe? Ele falava assim, ele fez técnico agrícola. Ele dizia, tenho tantos amigos que gostariam de ficar na vida que eu tenho e tem que trabalhar para fora, o porquê que eu vou buscar isso se eu tenho essa oportunidade? Sim. Então, a gente viu sempre que da sucessão familiar, trabalhar no agro era uma oportunidade. Não era uma coisa para se fugir disso. Era para fazer acontecer mesmo e viver disso. Ai, que legal. E você me falou que hoje tu faz de tudo na propriedade, que planta, colhe, dirige caminhão, tira leite. Na tua opinião, quais são os maiores desafios para nós mulheres no agro hoje? Eu acho que o desafio do preconceito já não é mais um desafio. Nós mulheres estamos ganhando força e espaço dentro do agro, mas eu acho que o principal desafio está dentro de nós, que é o medo. O medo de não saber se vai conseguir, de se sentir insegura, de se sentir incapaz, né? Será que eu consigo isso? Será que eu consigo dar conta? E isso tudo faz parte do medo. E o medo te impede, ele te barra de ser quem você quer ser. Então, eu acho que o desafio mora dentro de nós. Só que esse desafio, às vezes, a gente tem que se tornar um desafio do bem. Bom, porque isso dá gás, dá vontade de fazer. Não, vou me desafiar e vou fazer acontecer. Vou fazer dar certo. Vou fazer dar certo. E que tipo de cursos, ferramentas ou aprendizados você buscou ou ainda busca para se profissionalizar cada vez mais dentro da atividade? Então, eu acho que o curso da faculdade, o curso da agronomia, faz muita diferença, né? Fez muita diferença. E, assim, eu acho que a gente que quer voltar para o agro, a gente não precisa se moldar ao que a sociedade prega. Você tem que fazer um mestrado, você tem que fazer um doutorado, você tem que fazer uma pós. Gente, não é isso. O conhecimento está na palma da nossa mão. Tem tantas outras formas de buscar conhecimento, você não precisa se moldar a isso. Claro, para mim, a faculdade fez diferença sim, né? Você conhece pessoas, você vê o tamanho do teu setor, né? A qualidade, os diversos caminhos que tem, a importância também. Mas, assim, tem tantos outros tipos de ferramentas para se buscar conhecimento. Por exemplo, o podcast. Para mim, ele é uma ferramenta de conhecimento. Eu tô lidando, eu tô trabalhando, eu tô descansando, eu coloco um podcast de que eu quero aprender. Então, tá na palma da nossa mão. Então, é só a gente querer fazer acontecer mesmo, não precisamos sair de casa. Claro, né? Muitas vezes é preciso. Mas, assim, ir em palestras, fazer cursos. Eu hoje faço um curso online, então, com o objetivo que a gente tem. E os próprios podcasts diários, eu acho que traz muito conhecimento e técnica. A gente filtrando, a rede social, ela tanto pode ser algo para dispersar, quanto para te potencializar, né? A gente filtrando as pessoas que a gente acompanha, canais, enfim, a gente pode aprender muito. E os podcasts também, eu sou essa pessoa que tá lavando a louça, tá escutando ali um podcast, né? Então, é bem bacana para as áreas que a gente pretende desenvolver, né? E muito válido isso, né? De tá na palma da mão, não precisa sair da propriedade. Muitas vezes, a gente faz cursos online. Lógico, sempre tem palestras, que é bacana a parte presencial também, né? Mas muitas vezes a gente não precisa sair de onde está para buscar o conhecimento. E a gente tem que ver o nosso objetivo, né? Muitas vezes vai fazer um mestrado, doutorado para quê? Para ter um diploma? Né? E você nem vai precisar disso. Então, eu acho que a gente deve buscar, sim, o conhecimento. Você que quer ficar na roça, estude. Porque faz diferença e o conhecimento é tudo. Mas aí tem várias ferramentas e formas de buscá-lo. Não é somente o diploma padrão, né? E isso muitas vezes eu vejo que ocorre até por uma questão de ego. De a pessoa não conseguir filtrar essas vozes externas, porque você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, nem sim. aquilo que a pessoa realmente gostaria de fazer, mas ela tá fazendo para dizer, olha, aqui eu tenho um diploma, né? Não exclui de nenhuma forma quem quer buscar, quem é necessário, mas, por exemplo, em muitos casos, tempo e recurso que a gente acaba alocando em coisas que não são tão necessárias, né? E você enxerga
como o futuro de vocês na propriedade? Quais são os sonhos que vocês têm para esse negócio? Então, o futuro a gente tá fazendo já no agora, né? Então, eu acho que a frase você planta, você colhe o que tu planta tem total sentido. Porque, assim, se a gente tá colocando vontade de trabalhar, amor naquilo que a gente tá fazendo, a gente sabe que o nosso futuro vai ser bom. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim: Deus, ele é tão generoso com a gente que ele dá a oportunidade de plantar qualquer coisa. Mas ele é tão justo de que você sempre vai colher o que tu planta. Então, no futuro, você começa no agora, né? E o sonho... o sonho... acho que é o crescimento, que é a evolução. Assim, essa parte de tornar-se eficiente, a propriedade eficiente, é um sonho, né? De não ser tão dependente de variáveis, de clima, de preço. Então, tá buscando ser mais produtivo, né? A produtividade, tanto na parte agrícola quanto nas vacas de leite. Muito bom. E você falou que a inspiração faz muita diferença, principalmente para quem é jovem e mulher no agro. O que te motivou a criar esse novo perfil no Instagram e começar a compartilhar sua realidade, a realidade de vocês na fazenda? Eu acho que a inspiração, ela muda tudo. Vou dar um depoimento aqui. Glauci, você foi uma das minhas inspirações, que naquele momento que eu tava me sentindo... Será que eu tô fazendo certo, né? Será que eu vou continuar? Eu achei teu perfil e você mostrava totalmente uma visão diferente do que tu tava trabalhando. Aquele teu trabalho era tão honroso pra ti e tu colocava tanta paixão, e coloca, né? E mostrar essa realidade, assim, esse amor, né? Os manejos ali, olha só, né? Mostrar isso, cara, isso fez total diferença. E eu acho muito legal, muito importante a gente colocar nessa realidade de produtor rural, demonstrar o que a gente faz, de tirar aquela frase, você tira leite, você só tira leite? Não, é muita coisa envolvida, né? Na gestão, na administração, em manejos. Então, você ter uma empresa a céu aberto. Só que tem pessoas que não entendem isso. E mostrar nossa realidade nos fortalece. E fortalece alguém que está do outro lado da tela. Então, foi por isso que eu decidi. Fui com medo, né? Porque faz parte. Mas, assim, a gente tem que ir com medo e botar a cara a tapa. O podcast eu também comecei com medo. Ai, obrigada. Eu não tô chorando, é vocês que estão. Muitas vezes a gente, quando compartilha as coisas, a gente não tem noção da diferença que faz na vida das pessoas, né? E quando a gente recebe essa devolutiva, acaba percebendo o tamanho do impacto que isso gera, né? As palavras deram uma sumidinha agora e tá tudo bem. E parabéns por também passar por cima do teu medo e começar a compartilhar, porque às vezes a pessoa que vai te acompanhar não me acompanha e tu inspira uma outra pessoa, e às vezes, assim, nesse momento, né, como você lá teve nos momentos mais difíceis, encontrou um perfil que te motivou, às vezes isso acontece com as outras pessoas que também te seguem, também te acompanham, e tu vai poder motivar e inspirar outras pessoas, né? E que mensagem você gostaria de passar para outras mulheres e jovens que têm o desejo de viver no agro, que sentem medo de pressão ou têm inseguranças? A primeira coisa que eu quero dizer é que se você tem vontade, você estuda e volta para a roça, porque faz total diferença. Então, você que é jovem, você que é mulher, principalmente, aí, né, não ouça muito os julgamentos e escute, sinta o que tu tem aqui dentro e o sonho. Eu acho que a profissão de produtor, de produtora rural, é uma profissão que tem que ser muito valorizada. E olha a importância que a gente tem. Muitas vezes a gente pensa, não, dá uma renda boa, né? Tirar leite dá uma renda boa. Mas olha a importância que tu tá fazendo pro mundo, para uma nação, né? Quantas vezes todas as pessoas precisam do produtor rural num dia, se não na vida, né? Quanta gente depende disso. Então, a gente é a origem de tudo. O produtor do rural, ele tem uma tanta importância que, né, não se permita sentir medo de ser produtor rural. Olha a importância, né? Você tá alimentando aí uma nação, vestindo uma nação e se orgulhe disso. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque a gente parar pra pensar o quão honrosa é a nossa profissão, né?
não sei hoje qual é a produção de vocês, mas diária ali, mas por menor que seja, são centenas, milhares de famílias todos os dias que vai ter uma caixa de leite na mesa, que saiu da propriedade de vocês. São pessoas de dentro da indústria que têm um emprego porque alguém produziu. Então, o impacto que a gente gera diariamente, às vezes a gente tá lá no trabalho, mas no labor mesmo ali, tu não percebe, né? O quanto tu impacta, né? Exatamente. Tu sente um desânimo de... tem que acordar cedo. Muda isso. Pensa, eu vou fazer a diferença hoje. Eu faço a diferença o dia inteiro pra mim e pro mundo. Então, acho que é bem importante isso. E agora vamos a um bate-bola. Umas perguntinhas mais rápidas. Um desafio que te fez crescer, Laís? Olha, eu pensei muito nessa pergunta. Um desafio que me fez crescer, eu acho que foi o dia que eu tive que contar pro pai e a mãe que eu ia sair de casa, que eu ia tirar leite, que eu ia tocar lavoura com o Marcos. Eu acho que foi um desafio, assim, eu tava segura de que eu queria, mas era um desafio tão grande que eu tava separando histórias, né? Eu tinha esse desejo, esse sonho de continuar no campo, no agro, mas eu também pensava da minha família, né? Vou continuar com a minha família, né? Tocando negócio, dando sucessão familiar dentro da minha família. E o dia que eu tive que contar isso para eles e falar, não, tô certa disso, eu acho que foi um desafio, assim, que me fez crescer, sim, que me fez olhar e falar, não, tu tá segura disso e faz. Então, acho que esse desafio aí foi o maior de todos. É que os nossos pais, né, a gente sabe que eles sempre movem mundos por nós, né? Então, você olhar para eles e dizer, eu tô bancando a minha decisão, é um peso muito grande, né? E que momento te deu muito orgulho? Olha, o momento que me deu muito orgulho foi o dia que eu recebi o mérito estudantil da melhor nota da turma. Parabéns. Sim, não tô sendo orgulhosa em falar isso. Eu tô falando que isso me deu muito orgulho naquele momento. Porque eu sabia das minhas dificuldades, do meu desafio, dos meus esforços. Então, naquele momento, eu me senti muito orgulhosa. E teve outro também, que eu acho que eu pensei, tô realizando o meu sonho. Que foi o dia que o meu sogro tava... Porque meu sogro e minha sogra ajudam a gente lá na atividade, né? É uma atividade familiar. E o meu sogro tava colhendo soja e o Marcos tava semeando aveia. Então, tinha uma previsão de chuva, tinha que terminar de plantar, semear a aveia e tinha que terminar a colheita também. E como somos nós três e minha sogra tava em casa para fazer a ordenha, o que nós ia fazer? Tinha que descarregar o caminhão para terminar a colheita. Eu falei pro Marcos com muito orgulho, assim, falando assim, vai lá descarregar o caminhão e me deixa plantando aqui, que se precisar abastecer a semeadora, eu vou encostar ali e vou fazer tudo certo. E quando tu chegar aqui, vai estar tudo pronto e tudo ocorreu bem. E foi isso que aconteceu. Eu consegui fazer isso, nossa, eu me senti... Não, tô conseguindo. Me senti muito feliz, com muito orgulho, sabe? E ver tudo aquela conexão familiar, não. Minha sogra tá lá fazendo ordenha, meu sogro tá lá colhendo. O Marcos, né, meu marido, ele tá lá puxando a soja, que é a nossa renda, né? Sim. A soja, o leite são a nossa renda. E eu tava lá fazendo o que eu sempre quis fazer, que era ficar lá em cima do trator, plantando, né, trabalhando nessa lida. Então, nesse momento, eu me senti muito orgulhosa. E tu fez muita diferença, né? Porque, como foi falado anteriormente, é uma empresa a céu aberto. É. Então, ou faz um ou faz outro. Meu Deus, não, eu tô aqui, eu vou fazer, Sim. Fica tranquilo. E deu conta. E eu sempre tinha medo, né, de fazer as coisas erradas. Mesmo, né, que você gosta daquilo, você tem aquela coisa assim, os homens conseguem fazer muito melhor, por que eu vou me envolver com isso? Sim. Então, eu mostrar pra mim mesma que eu tava sendo capaz e tava sendo competente para aquilo, pro meu sonho se tornar real, eu acho que, nossa, aquele momento eu senti muito orgulho. Que legal, parabéns. E uma máquina que você ama operar? Então, que eu amo operar é o trator. O trator, eu acho que eu tô quase todo dia na função do trator, né? Eu gosto muito da colheitadeira, pelo significado dela.
Mas o trator, assim, em época de safra, eu acho que eu fico mais no trator do que em casa. Então, é um pedacinho ali. Eu gosto muito de operar um trator. Você senta em casa no Sim. trator. E uma mania tua na lida? Eu tenho uma mania aí de anotar tudo. Eu tô com papel, tô com caneta, tô com bloco de anotação aberto no celular. Assim, eu tô lidando, eu tô vendo aquilo tem pra fazer, hoje não vai dar. Vou anotar pra fazer amanhã, pra fazer essa semana. Então, eu tenho essa mania de estar anotando as coisas, os meus pensamentos. Agora do Instagram, né? Eu olho, não, vou anotar pra fazer alguma coisa relacionada com isso. Então, vou criar conteúdo sobre isso. É uma mania boa, né? Muito uma boa. Uma mania boa. Muito boa. Uma música ou cantor que te acompanha na rotina? Então, a rotina agora é o podcast, né? Mas quando eu quero escutar uma música aí pra dar uma aumentada no grau, no nosso gás, eu acho que é um bom sertanejo raiz. Que a gente consegue cantar, né? Sentir nostalgia. E o sertanejo é um estilo que eu gosto bastante. Eu acho que a grande maioria dos produtores, né? E se você pudesse olhar pra Laís lá de trás, que tava cheia de dúvidas, se devia seguir no agro ou não, o que você diria pra ela hoje? Eu diria, você conseguiu. Vem cá, querida, deu certo. Eu tenho uma frase que a minha mãe sempre me falava quando eu era pequena. Filha, se tu quer, você tem que colocar na tua cabeça que tu quer, que tu consegue e tu vai fazer acontecer. Então, eu digo isso pra Laís do futuro também, não só pra que passou, né? Essa frase, eu acho que ela dá um impacto e te dá um poder a mais. Dá forças, né? Forças. E pra quem tá ouvindo a gente, se sente perdido, com medo de seguir seus sonhos, no campo, que recado você deixa? Então, eu deixo de não ter medo, né? De tudo aquilo que eu comentei, da importância, da diferença. Eu acho que a gente faz a diferença todos os dias. E se você tem medo, busque inspirações, busque apoios. E eu acho que principalmente um recado para os pais também, né? Nessa parte da sucessão familiar. Dá espaço para os filhos. Abertura da oportunidade, exatamente, né? porque muitas vezes o agro, na verdade, ele está se tornando muito tecnológico, né? Com muita inovação. Então, os filhos estão com vindo ideias diferentes dos pais, né? Vim com aquele pensamento de crescer, de evoluir. Então, acho bem importante essa parte de abertura aí pra gente colocar as ideias. Eu acho que isso te deixa menos inseguro. E tem maior facilidade em lidar com as tecnologias também, né? Uhum. A gente percebe que quanto mais vão vindo as gerações, já vão vindo dentro da tecnologia. Quem é mais antigo já vai apanhando. E claro que num episódio anterior, o segundo episódio aqui, eu comentei sobre isso. Que é bacana essa dança dentro da propriedade entre as duas gerações. Porque é bacana quem tem experiência, quem sabe, né, direcionar o negócio como um todo. Não, essa fase de baixa sempre teve, né? Essa época também. Então, às vezes, é bacana ter os dois lados, né? Pra o freio e o acelerador. Bem importante. Né? E eu quero agradecer os apoiadores desse nosso projeto, que ele não seria possível sem eles. A Cooper Itaipu e as rações Itaipu, Energibil, energia solar para instalações residenciais, comerciais, industriais e para o agronegócio. Equiter Agrícola, pré-secado embalado com excelência. Burgel Automotive, seu carro em boas mãos. Top Leite, referência em soluções para o agronegócio. E Agroterra Agropecuária e Sementes Biomatrix. E eles também mandaram um presente para a Laís, para agradecer a presença dela aqui. Ai, obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal e nos acompanhar na próxima quinta-feira, ao meio-dia. Obrigada, Laís. Obrigada, Glauci.